que eu redigi um texto, que eu vou acompanhar a leitura durante a minha explanação, para que eu consiga organizar tudo que eu tenho para falar, e para que eu dê conta também de compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões atuais, assim, porque quando o Rubens me convidou para fazer essa fala, né? Perguntou se eu podia vir falar, né? Sobre a própria questão da docência, da constituição da docência, e se eu poderia ficar à vontade para trazer algumas coisas que eu venho pensando, assim, recentemente e tal, e eu resolvi dar uma arriscada e vou, então, acompanhar aqui a leitura do texto para não me perder. Então, assim, só para situar vocês, eu reforço que eu sou professora na Rede Municipal de Ensino de Piracicaba e eu estou aqui em abril, completa 4 anos, tá? E na minha dissertação de mestrado, que eu escrevi durante os primeiros anos na docência, eu procurei localizar, principalmente, quais são os discursos que vão produzir algumas verdades sobre esse ser professora de educação física, né? E o que eu quero dizer com essas verdades especificamente aí? Por exemplo, o professor de educação física, enquanto aquele responsável por promover a saúde, seria um discurso, né, de verdade aí sobre essa docência. Então, assim, é bastante comum com que às vezes a gente chegue na escola e os outros colegas às vezes vêm perguntar para a gente questões relacionadas à própria alimentação ou à prática de atividade física, mesmo eu sendo uma professora formada na licenciatura, né, e não tendo um preparo específico para tratar com essas questões. Então, por que isso ocorre? Né? Porque existe um discurso aí sobre esse professor, sobre esse profissional que vai permitir com que o sujeito estabeleça determinadas relações, né? Então, além de localizar esses principais discursos, eu também localizei lá na dissertação algumas estratégias que vão permitir com que os professores e as professoras acessem determinadas verdades e assumam elas enquanto algo que constitui uma essência docente, como se aquilo fosse legítimo intrinsecamente e o professor ele conduzisse seu comportamento e se ordenasse a partir daqueles pressupostos que estão dados, né? Como se aquilo fosse algo da natureza, né, da docência em educação física. E para isso, eu me pautei na minha própria experiência, considerando tanto o meu momento na formação inicial, né, na graduação, quanto o primeiro 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava na escola, no qual eu redigi um diário e fui pontuando ali algumas das minhas percepções, tá? E na época, o que foi me dando pistas para localizar essas narrativas recorrentes sobre a docência na sociedade e naquele contexto, foi observar principalmente essa docência em relação ao outro. Então, reconhecer esse outro enquanto parte indissociável desse sujeito professor-professora. Mas que outro é esse, né? Então, no primeiro momento, eu listei lá todos os outros no qual eu estabelecia relações e que tensionavam a produção de um sujeito docente específico. Então, eu pude reparar lá na relação professora-instituição, professora-gestão escolar, né? Professora pares, professora educação física e professora-alunos. Então, esses outros, né? Constituídos pela instituição, pela gestão, pelos pares, pela própria educação física e pelos alunos, são exemplos aí de relações que vão tensionar essa produção da docência. E já dando um salto aí para algumas coisas que eu venho pensando atualmente, né? Foi muito curioso que talvez assim, no primeiro momento parecesse até meio óbvio, mas de uns tempos para cá, eu venho refletindo e formulando que, principalmente, né, a partir de uma discussão que verte sobre a questão do corpo, né, que esse outro da docência é a própria docência. Então, olha lá, né, por mais que esses outros da escola, eles nem sempre correspondam a um outro ser, professor ou professora, né, então quando eu falo da gestão escolar, tudo bem, ela é formada, né, pedagoga, mas ela ocupa um outro cargo que está fora do lugar da docência, né? Quando eu falo da questão da própria instituição, eu estou falando daquele setor que produz normas, regras. Quando eu falo dos alunos, eles também não estão nesse lugar. Então, apesar desses outros, eles não corresponderem a um ser professor ou professora, a projeção que se tem
para consolidar um tipo docente é a própria docência. Então, assim, esse outro da docência é a própria docência porque essas pessoas também possuem discursos, representações específicas sobre esse sujeito da docência que vão aí tensionar a constituição dos corpos docentes que estão lá dentro. Então, a conversa é um pouco por aí, né? E é a partir dessa docência projetada por esse outro que me atravessa lá enquanto professora que eu vou me constituindo. Então, assim, além de ter lá o momento da minha formação inicial, que vai produzir esse sujeito professora, quando eu chego na escola, eu também sou atravessada por essas outras docências produzidas e reproduzidas por esses sujeitos que já estavam lá antes de mim ou que entraram no mesmo momento do que eu, né? E é nesse aspecto que vai considerar a multiplicidade de perspectivas nas quais podemos olhar para esse objeto, né, a docência, que a gente vai que eu vou versar aqui e traçar um plano, tá? Então, a fala, no geral, ela vai ter 3 momentos. Então, no primeiro momento, eu vou centrar sobre um conceito que eu usei bastante lá no mestrado, que é a questão do processo de subjetivação, e que eu vou dizer a partir de que lugar que eu estou entendendo, né, essa produção do sujeito professora, né? Então, quais são essas questões que vão possibilitar a produção de sujeito professora. No segundo momento, eu vou olhar especificamente para o corpo professor, do professor, da professora de educação física, a partir de uma noção de corpo utópico, o qual o filósofo também, Michel Foucault, né, ela vai elaborar em uma conferência dada em 1966. Então, a discussão feita por Foucault sobre a noção de utopia, ela não é vasta, ela aparece pouco na obra dele, né, entre os anos 66 e 70. Por isso que eu também vou estar assistida aqui pela interpretação de outros autores e autoras, como Christian Laval, né, que também é um sociólogo francês, e a professora Giovana, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui, né? E a professora Rejane, da Universidade Federal do Cariri, tá? E, então, também essas são as referências, caso alguém aí também, né, enfim, sinta algo para ser conversado depois. E daí, num terceiro momento, eu vou fechar localizando um pouco esse aspecto revolucionário da gente pensar a experiência do corpo a partir dessa questão da utopia, tá? Do corpo utópico. Pois bem, então, eu comecei lá os meus estudos sobre tornar-se professora de educação física, olhando para aquela primeira chave que me ajudou a pensar, né, que é o conceito de processo de subjetivação. E o que vai compreender essa noção de processo de subjetivação? São principalmente 3 elementos, tá? No primeiro elemento, Foucault vai considerar a submissão dos sujeitos ao regime de verdade. Então, eu vou trazer aqui para vocês exemplos, né, que vão tratar sobre a questão do sujeito professor de educação física, mas isso é o que está lá nas pesquisas em educação física, né? Foucault vai tratar especificamente do sujeito, nem do sujeito professor, né? Então, os exemplos que eu vou trazer na área da educação física são específicos da nossa área, que eu elaborei na dissertação e que outros colegas também foram elaborando aí. Então, essa submissão do sujeito a um regime de verdade, né, a determinados discursos, ela constitui um primeiro elemento aí do processo de subjetivação. Então, por exemplo, alguns dos discursos que a gente pode localizar para pensar essa submissão, né, que foram localizados na minha dissertação de mestrado, tangencia o que é a própria racionalidade neoliberal, né? Então, como que a sociedade capitalista de organização neoliberal, ela organiza o trabalho e como que isso vai afetar lá a docência no cotidiano da escola e a docência em educação física também. Os discursos pedagógicos, tanto da educação, quando a gente vai tratar das pedagogias tradicionais, as pedagogias mais progressistas, né, críticas, pós-críticas, e na educação física também, quando a gente vai falar das concepções dos currículos, né, desenvolvimentista, psicomotor, crítico superador, crítico emancipatório, do currículo cultural, enfim, todos estes são discursos aí que vão compondo e construindo regimes de verdade que esse professor, em determinado momento, para ser reconhecido enquanto um docente, né, em algum desses aspectos, vai assumir e vai se submeter a esses regimes, né? O segundo elemento que vai dizer aí sobre os processos de subjetivação são as técnicas de manutenção desses discursos. Então, o que é isso? Esses discursos, para eles se perpetuarem e às vezes se sobreporem em detrimento de outros,
eles vão precisar de algumas estratégias, de algumas tecnologias que vão garantir a reprodução dos mesmos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a avaliação institucional, as avaliações em larga escala, a autoavaliação docente no final do ano da escola, os próprios documentos curriculares que constituem lá uma orientação pedagógica, o projeto político-pedagógico da formação inicial, que vai dizer ali o tipo docente no qual aquela formação, aquela instituição está formando, né? O tempo e o espaço da escola, então, como que ocorre esse trânsito, por exemplo, da sala para a quadra, os horários, né, de intervalo, entrada, saída, e a supervisão das outras professoras, eles vão construindo essas técnicas que vão garantir aí a perpetuação de determinados discursos sobre a docência em detrimento de outros. E, por fim, o terceiro elemento que constitui o processo de subjetivação é a subjetividade, né? Que é aquela parcela que até então, né, quando a gente fala de submissão ao regime de verdade técnicas, parece que é algo externo ao sujeito. Mas quando a gente traz a subjetividade, é aquela parcela do processo de subjetivação que vai demonstrar um sujeito que atua sobre si mesmo, né? Então, aqui na subjetividade é o que a gente entende enquanto a parte do sujeito que se observa, se narra, se julga, o que ele diz sobre a sua própria docência, né? Então, é essa assunção aos discursos, essa atuação sobre si mesmo. E aqui na subjetividade, gente, que tá a chave para a gente pensar, né, e olhar uma possível atitude crítica aí. Então, a partir do momento que eu compreendo esses regimes de verdades e essas técnicas que vão garantir a perpetuação de determinados discursos em detrimento de outros, eu também sou capaz aí, a partir dessa chave da subjetividade, compreender, né, que eu posso assumir alguns discursos, recusar outros e até produzir outros sobre a minha própria docência. Então, os processos de subjetivação compreendem aí essas questões, tá bom? Então, essa chave permite com que a gente perceba a materialidade das questões que rondam o sujeito. Permite com que não só localizemos narrativas que em um primeiro momento parecem soltas, mas os efeitos das mesmas no próprio corpo. Temos que considerar também que nem todas são passíveis de localização. Somos limitados a perceber aquilo que constitui o nosso entorno, aquilo que é vivido e retomado pela nossa experiência. Então, eu penso aqui que talvez algumas das pessoas que estejam assistindo sejam estudantes da graduação. Então, nem todos tiveram oportunidade, por enquanto, de viver e experienciar a docência propriamente dita. Isso, né, só para a gente entender o que seriam esses limites, né, isso se torna um limite de compreensão daquilo que o sujeito professor ou professora pode carregar em sua subjetividade. Mas, ao mesmo tempo, né, todas essas pessoas estão expostas a um projeto pedagógico da faculdade na qual fazem parte e que no mesmo há uma concepção de docência específica, a qual todos teriam condição de localizar e pensar os efeitos da mesma sobre a própria formação. Então, é nesse aspecto da experiência que aqui entra a pensar a questão do corpo, que talvez, né, em alguns momentos anteriores, eu tenha deixado transparecer que o corpo corresponde à noção de sujeito, mas eu já digo que não, né? Então, enquanto eu falava do tornar-se sujeito professora, eu trouxe exemplos concretos que materializaram a construção do sujeito, que quase fazem com que a gente veja, se veja ou lembre de algum professor ou professora que tivemos. Já o corpo não pode ser reduzido à materialidade e nem a uma representação do racional no aspecto da consciência mesmo. Então, o que podemos dizer sobre o corpo é que o mesmo se dá num campo de materialidade difusa, embaçada, tratada e experimentada. Não estou falando desse corpo músculo, ossos, órgãos, veias, artérias que estudamos no laboratório de anatomia. Eu estou falando de um corpo que é plano de experiência, de um corpo que podemos considerar quase que como um espaço, né, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega numa sala e a gente vê carteiras enfileiradas, lousa, armário, a gente pode imaginar, sem certeza, né, quais experiências poderiam ser vividas naquela sala. Ou quando entramos em uma sala com sofá, televisão, puffs, a gente pode imaginar outras experiências. É disso que eu falo quando eu trago o conceito de corpo, o corpo como espaço de experiências, tá? E é nesse sentido que a conferência de 66 do Foucault, que recebeu o título de Corpo Utópico, tem chamado a minha atenção. Primeiramente, é importante dizer que utopia para o filósofo recebe uma definição quase que reconhecível, né? Porque a gente está acostumado a ver, tratar esse conceito numa perspectiva aí
da filosofia marxista, né? Então, quando Foucault vai tratar desse conceito, ela é quase que reconhecível, ela é uma outra produção sobre utopia. Então, Laval, em um texto de pós-fácil, de um livro que chama O Enigma da Revolta, foi publicado pela editora N-1, em 2018, né? Ele escreve que Foucault rejeita na literatura utópica tal como ela é geralmente entendida, como a imagem de uma sociedade futura que guiará os homens em direção a uma liberdade por vir, a uma felicidade que já sabemos o que será. O autor ainda acrescenta que não interessa a Foucault a utopia como uma imagem positiva do futuro. Na utopia Foucaultiana, o espaço ganha centralidade em detrimento do tempo. E é isso que permite com que formulemos que o tornar-se outro corpo aqui é um deslocamento do espaço e não de tempo. Então veja lá, gente, não é uma questão cronológica, né? Que a gente escuta, a experiência muda as pessoas com o tempo, a docência, não estou falando que eu negue isso, mas não é disso que se trata essa questão de corpo utópico, tá? Se trata de compreender que essa experiência utópica do corpo é um deslocamento de corpo de um espaço conhecido e reconhecido para um não lugar, para a invenção de um ser outro. Por isso é importante nos atentarmos que quando a utopia aparece nas obras de Foucault, ela trata mais do que são os espaços e está quase sempre associada à noção do corpo. Isso é importante colocar para não fazermos a confusão, né? Principalmente por este termo ser recorrente em outras perspectivas teóricas. Então, assim, no primeiro movimento que Foucault faz nessa conferência, ele coloca a utopia quase que contra o próprio corpo. Então, é como se ela fosse uma invenção humana para encobrir e mascarar o desconhecimento dos indivíduos sobre si mesmos. Ele enfatiza que a gente, sujeitos, não nos vemos, que nosso corpo envelhece, adoece, a gente muda, a gente atualiza a concepção que a gente tem de nós mesmos todo dia quando a gente se olha no espelho, e a própria certeza da finitude permite com que apaguemos o nosso corpo por meio de utopias, né, de um corpo imaginário, que vai compensar esse desconhecimento, né? Que é esse lugar do corpo belo, transparente, solto, protegido, sempre num lugar de perfeição mesmo, do desejável. E para ilustrar ainda mais, ele afirma que a maior utopia que criamos é a utopia da alma, que ao contrário do corpo físico, que envelhece, que é sujo, pecador, ela não envelhece, ela é pura, leve, limpa, né? E logo em seguida, quando ele percebe que ele fez essa formulação, ele faz uma pausa e ele mesmo se corrige, assim, ele diz, não, a utopia, então, na verdade, ela não está contra o corpo. Ela é uma invenção do próprio corpo, né? Certo? Veja lá. E pode ou não se voltar contra ele, nesse sentido de apagamento. Então, assim, a utopia, ela pode ou não, né? Então, assim, ela pode ou apagar o corpo ou possibilitar a invenção de um outro corpo, tá? Então, a utopia é compatível ao corpo. O corpo cria a utopia. E ela se torna aqui uma chave para pensarmos a capacidade de transformação do corpo nesse campo da materialidade difusa. Então, como falei, a utopia até pode ser voltada contra o próprio corpo, mas a relação não é de incompatibilidade. Ela que permite com que o corpo ocupe outros espaços, que atribui ao corpo a capacidade de ser muitos. Desse modo, mesmo diante da finitude do corpo, né? Mesmo diante da finitude, o corpo encontra formas de existir e transpor seus limites, impostos por questões sociais também subjetivas. Lembram lá da subjetividade, né? Aquele campo ali nos processos de subjetivação, e de como esse sujeito se vê se narra, né? É a experiência utópica do corpo que permite, talvez, a produção de outras formas de conduta e subjetividade. É nesse sentido que a utopia em Foucault não pode nem estar separada da noção de corpo e nem da noção de experiência. Para ilustrar um pouco mais essa formulação, que pode parecer um devaneio, tá? Compartilho com vocês algumas questões. Então, como é que esse corpo pode ocupar diferentes espaços? Como é que aquele corpo professora que está o dia todo vestido de X maneira, ocupando o espaço da escola, com códigos disciplinares bastante específicos, ao sair da escola é capaz de estar em outro espaço completamente diferente, né? No próprio espaço da casa, por exemplo, com outros códigos, né? Outras regras, outras normas, ou em uma outra aula, né? De dança, não sei, ou no bar, ou no próprio exemplo que o Foucault traz, que é o bordel, né?
Então, se inserindo e assumindo os códigos de cada um desses espaços, né? O que vemos aí é esse trânsito do corpo e a modificação dos mesmos em diferentes espaços. Só fazendo um adendo, é importante pontuar que o movimento utópico, comentado por Foucault, compreende um movimento do ideal. Ele limita as experiências do espaço aos seus códigos, mas associado à possibilidade de transformação do próprio corpo. Então, por enquanto aqui, quando eu trago essa questão dos espaços, é um espaço fixo, tá, gente? Que tem a sua própria estrutura. E o foco é o corpo que se modifica para ir cabendo nesses espaços com códigos específicos em sua possibilidade de alteração, né? Mas e aí, Marina, o que isso tem a ver, né? Um pouco nesse sentido, né? Pensando um pouco nesse corpo utópico como uma possibilidade de experiência transformadora, eu lanço mais uma questão, tá? Mais algumas questões. Então, como que isso ele se dá no campo da materialidade do sujeito, né? E mais específico ainda, como se dá no sujeito professora, tá? Laval, que é o autor, que eu disse lá atrás, que estava me ajudando a entender um pouco essas questões, né, essas experiências que se constroem nos espaços, me fez pensar, tipo, que tipo de espaços são esses, né? E se formos expostos sempre aos mesmos espaços, com os mesmos códigos, leis, regras, sem nenhuma possibilidade de escape, de produção de outros modos desse corpo, né? Então, de que forma que isso se dá? E aí que eu fiquei aqui, que a gente fica pensando um pouco em como que entra a escola, né? Quando a gente pensa em termos de escola, de aulas de educação física, como possibilitar esses outros espaços que vão permitir tanto o corpo docente como aos corpos discentes transitar e experimentar, né? Então, como que a gente pode fazer isso permitindo essa invenção da subjetividade? E é aqui que Foucault também vai aproximar na sua obra a noção de utopia, né, que é essa comentada até aqui, a uma outra noção, que é a de heterotopia, entendida, né, de forma bastante geral e simplificada como a capacidade de pensar de outros modos lugares que foram institucionalizados para serem algo fixo, tá? Foi o que a gente estava comentando anteriormente. Como, por exemplo, a quadra da escola, na brincadeira de polícia e ladrão, que vira rua, cadeia ou qualquer outro lugar. Só que não é mais a quadra da escola, né? Ela é qualquer outro lugar. Então, o autor, o Foucault, vai dizer assim: vejamos o que quero dizer. Não se vive em um espaço neutro e branco. Não se vive, não se morre, não se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive, se morre, se ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças penetráveis, porosas. Há regiões de passagem, ruas, trens, metrôs. Há regiões abertas de parada transitória, cafés, cinemas, praias, hotéis. E há regiões fechadas de repouso e moradia. Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há os que são absolutamente diferentes. Lugares que se opõem a todos os outros, destinados de certo modo a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como que contra-espaços. As crianças conhecem perfeitamente esses contra-espaços, essas utopias localizadas. É o fundo do jardim, com certeza, é com certeza o celeiro, a grande cama dos pais. É nessa grande cama que se descobre o oceano, pois nela se pode nadar entre as cobertas. Depois, essa grande cama é também o céu, pois se pode saltar sobre as molas, e a floresta, pois se pode nela esconder-se. É a noite, pois ali se pode virar fantasma entre os lençóis. É, enfim, o prazer, pois no retorno dos pais se será punido, né? Então, essa heterotopia, enquanto essa capacidade de fazer de um lugar que tem códigos e normas fixos, né, de convivência e condução de comportamento ali dentro, em outro espaço, né. Mas aí, para a gente pensar um pouquinho nessa questão da heterotopia, eu penso que a educação física na escola, ela é um espaço privilegiado, pois apesar da dificuldade em pensar por essa chave, diante do fato de sermos ensinados durante muito tempo a construir as nossas experiências a partir do que é possibilitado pela norma, o espaço externo à sala de aula é mais passível de práticas heterotópicas.
E para ilustrar um pouco isso, eu trouxe um relato do meu diário de prática na escola, que evidencia essa questão dos espaços e me faz pensar muito nessa produção pelas crianças, e como isso também foi modificando o meu olhar, tá? E como isso também vai se modificando a minha percepção do próprio espaço da aula, né? E que automaticamente modifica a concepção da minha própria constituição docente, tá? Então, tem um título esse meu relato, ele chama Mas eu posso dar aula de parque? E eu começo assim, né? Na rede municipal na qual atuo, é responsável por quase todas as escolas de ensino fundamental 1 na cidade, com exceção de alguns bairros nos quais o município assume apenas a educação infantil e o governo do estado se responsabiliza pelo ensino fundamental. No entanto, para que não ocorra uma transição brusca de uma escola pequena para uma escola maior, reparem a questão dos espaços físicos mesmo, tá, gente? Que atende a todos os níveis. A prefeitura disponibiliza salas de primeiros anos nas escolas de educação infantil desses bairros. Elas recebem o nome de salas vinculadas, pois as mesmas estão vinculadas às escolas municipais de outros bairros, responsáveis pela gestão das turmas e pelas professoras encaminhadas para essas unidades. O trabalho nas salas vinculadas é uma quebra na rotina considerável, se considerarmos que nós, professoras e professores de educação física, atuamos na maior parte do tempo em escolas com quadras, salas de vídeo, de leitura, pátios com tamanhos consideravelmente grandes, né? Com os horários específicos do ensino fundamental 1. Então, assim, vez ou outra, a gente é atribuído a aulas nessas salas vinculadas, né? E nessas condições, a gente obedece à rotina da educação infantil, porque mesmo sendo aulas de primeiro ano, como eles estão naquele espaço da educação infantil, eles obedecem àquela rotina, né? Da hora do lanche, da hora do intervalo, enfim, da hora do café da manhã, da hora da saída também, que muda. Então, e a gente tem disponível para dar aula um espaço de parque com terra ou areia. E um solário, né? Que é aquele trechinho bem curto que fica na portinha da sala das crianças, da sala de educação infantil, que ela vai comportar ali umas 10 ou 15 crianças, dependendo do tamanho das crianças, né? O que torna o trabalho nesses espaços um pouco inviabilizado, considerando que as salas vinculadas chegam a 30 crianças matriculadas. Então, no meu primeiro ano na rede municipal, no processo de atribuição, fiquei encarregada de 2 salas de primeiro ano, localizadas em uma mesma escola de educação infantil. Nessa, o parque me parecia ser o único espaço adequado para a realização das nossas práticas de aula. Ao chegar nesse espaço com as crianças, todos e todas corriam em direção aos brinquedos. Fizemos diferentes tipos de acordo, tentamos aulas no solário, na própria sala de aula, mas não fazia sentido não ir no parque simplesmente porque as crianças elas corriam para os brinquedos e elas não conseguiam ficar ali, né, comigo. Então, tipo, não fazia sentido parar de ir só por causa disso. Então, eu tentei mais uma vez conversar com elas, explicar quem eu era, né, qual era o meu trabalho ali, porque elas nunca tinham tido aula de educação física, né. No primeiro ano, as crianças aqui no município, elas não têm na educação infantil, né. Então, a educação física é uma matéria e é uma disciplina nova no Fund 1. Então, assim, tentei conversar com elas, explicar quem eu era, qual era o meu trabalho, né? E o porquê os mesmos não poderiam fazer o que eles quisessem, a hora que eles quisessem. Até que uma das meninas, né, ela se chamava Rayana, muito inconformada com a minha tentativa de proibição do uso do parque, me disse, franzindo a testa, gesticulando bastante com as mãos, assim, quase que nem eu. Mas Marina, a gente nunca mais usou o parque, a gente sente saudades do parque, né? E eu sei que o primeiro ano é sofrido para eles, mas o problema da saudade do parque não podia ser resolvido apenas por mim. E eu tentei explicar isso para eles naquele momento, pontuando que as minhas aulas também precisariam acontecer, assim como as outras. Novamente, a Rayana, porta-voz da turma, pediu a palavra. Mas você não entende que quando a gente vem aqui não dá para controlar no meio do balanço? Ela me disse, né? E as crianças estavam bem irredutíveis, assim. E eu podia muito bem, naquele momento, ter dito que elas precisam aprender a se controlar, que quem mandava ali era eu e boa. Mas a saudade do parque continuaria e eu ainda precisaria gritar para que um ou outro saísse do balanço em cada uma das 2 aulas semanais, o que seria muito desgastante, né? Daí eu saí daquele dia na escola e fui direto para a Unicamp, porque eu estava cursando na época do mestrado uma disciplina lá com o meu orientador, que sempre me perguntava como andavam as coisas, o que eu estava fazendo na escola, como estavam sendo as minhas aulas. E como eu estava muito incomodada com aquela situação, eu contei para ele o que tinha acontecido, acrescido de algumas percepções minhas. Então eu disse assim para ele: a impressão que eu tenho é que eles não me ouvem, não me escutam, não entendem o que eu falo, não sei mais o que fazer. Lembro que o Mário ele sorriu para mim, balançou a cabeça, fazendo um sinal de afirmativo e perguntou: e você escuta eles?
Na hora eu não respondi, fiquei um pouco pensativa, mas eu tinha certeza que eu escutava eles, né? Mas como foi o meu orientador que tinha me dado, feito aquela questão, eu parei um pouco, fiquei pensativa, fui para a escola na semana seguinte, disposta a negociar com as crianças. A gente conversou, ele terminou então que nos últimos 10 minutos de aula eles poderiam brincar do que quisessem e todos concordaram. Separei os materiais e estávamos descendo para o espaço da aula. Quando nos aproximamos do parque, todos saíram correndo em direção aos brinquedos. Fiquei enfurecida naquele dia. Reuni todos no intuito de castigá-los mesmo. Retornei para a sala de aula, entreguei uma folha para cada um e pedi que fizessem um desenho do que eles mais brincavam fora da escola. Ao passo que eles foram terminando, entregavam e descreviam para mim o que continha no desenho. Apareceram inúmeras brincadeiras já conhecidas, inventadas por eles, representadas a partir de jogos de celular ou videogame, todas elas sendo realizadas em diferentes parques da cidade, nos quais eles costumavam passear, ou no próprio parque da escola, resgatando lembranças da educação infantil. Foi quando decidi que estudaríamos naquele momento em diante as brincadeiras de parque e os diferentes usos desse espaço. Então, assim, pensando nessa questão do espaço após o corrido, passei algumas semanas, né, pensando como que eu não tinha chegado nisso antes. Eu fiz algumas suposições no intuito de responder essa pergunta. Talvez a dificuldade tenha sido no sentido de legitimar o parque quanto um espaço de aula de educação física, né? Por que não? Né? Parece que eu estava soltando, assim, que a educação física hegemonicamente reivindica a quadra, né? Olha lá a questão do espaço. Penso também que, por mais que eu propusesse o debate sobre o uso do parque, o que estava sendo negociado por mim não era o fato do uso do parque, mas o significado da minha aula. Então, esse espaço aula, ele também tem regras, né? Ele produz norma, que não é uma aula de brincadeira, que não é uma aula de parque, que na verdade poderia ser aula de qualquer coisa que compusesse o universo das práticas corporais, né? Das práticas da cultura corporal. Mas que naquele momento os limites impostos pela subjetividade incorporada por mim não me permitia acessar. Então, esse acontecimento em específico permitiu que eu olhasse para a minha constituição docente, principalmente no sentido de alinhar a forma com a qual eu orientava a prática pedagógica aos princípios ético-políticos, né, do currículo o qual eu oriento as minhas práticas, que é o currículo cultural. Então, primeiramente, buscava atencionar a prática docente na escola e, a partir do mesmo, assumindo-os enquanto elementos que constituem a minha própria subjetividade docente e, secundariamente, tentava compreender que essa escola ali me abriria para outras inúmeras possibilidades de pensar a conduta docente ao assumir esse risco de exposição às experiências, né, essa experiência do espaço, tá? Então, para finalizar, gente, de verdade agora, também ultrapassei aí o tempo, eu vou trazer mais uma questão, né? Hoje eu fiz mais questões, na verdade, do que trabalhei com as afirmativas, mas eu acho que esse exercício de pensar também é importante, aí acho que pode ser feito de forma compartilhada. Então, assim, por que é importante a gente pensar em possibilitar experiências para além daquelas determinadas pela norma, né? Então, tipo, por que isso é importante? Por que a gente, na educação física, precisa pensar sobre essas questões? Me vem muito que a própria questão da problematização, né, do aprender a questionar, né? Então, assim, a gente não aprende a questionar aquilo que parece essencialmente verdadeiro, quando estamos imersos dentro de códigos e técnicas que vão legitimar um discurso que parece que nasceu com a gente, né? Então, eu até nesse final de semana estava terminando de assistir uma série que eu gosto bastante, que é o Conto de Aia, a quarta temporada dela, e tem uma fala de um dos personagens me marcou muito, assim, porque é uma série que vai tratar um pouco de um cenário bastante distópico dos Estados Unidos, né? Então, tipo, há um golpe de Estado lá, que um grupo com motivações religiosas bastante distorcidas, ele toma o poder e ele forma uma sociedade, né? Dividida em grupos. Então, tem lá as famílias, né? Tem lá um outro grupo e tem as aias. A personagem principal ela é uma aia e a aia ela a função dela é reproduzir, tá? Porque é uma sociedade também que a taxa de natalidade está diminuindo muito e eles precisam fazer criança, né? Então as aias elas são enviadas para as casas e a única função delas ali é reproduzir e enfim. E as aias nesse espaço elas são
o maior centro de rebeliões ali dessa sociedade, né? E daí nessa quarta temporada tem uma fala que um dos caras ali do conselho da cidade, tal, do país, ele vai dizer assim: agora as aias elas estão menos rebeldes, porque a maioria delas nasceu aqui, né? Então, tipo, as aias rebeldes foram aquelas que foram sequestradas e forçadas a fazer aquilo. As que nasceram lá, elas simplesmente, tipo, não questionavam, porque elas era o único modo de sociedade que elas conhecem, né? E isso me retoma também em outra magnitude, né? A própria questão, quando o capitalismo impõe a questão do consumo das experiências, né? Como se esse consumir experiências, né? Por meio da própria movimentação do capital, né? Então, a viagem, em um determinado momento, estava muito na moda, essa própria gourmetização, né? Do, da, do consumo de alimento, assim, né? Essa gourmetização caracterizada pela, não só porque tipo, eu vou comprar para comer, mas eu vou consumir uma experiência gastronômica, né? Então, como isso também vai deixando, que é sutil, mas vai colocando a gente dentro de um sistema aí, de uma engrenagem que vai nos conduzir à assunção de códigos e técnicas de determinada sociedade, né? Então, bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero ter me feito entender, né? São coisas que eu estou pensando, então, se em algum outro momento eu começar a pensar em outras coisas, eu peço para o Google me chamar de novo para eu fazer as devidas correções. E, enfim, eu fico à disposição para as questões e agradeço novamente a escuta de vocês. E desculpa de novo ter excedido o tempo.